Saúdo a amada igreja, o corpo de Cristo, com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos internautas, Deus abençoe a sua vida nessa noite, a sua família. É um prazer poder estar com você nessa noite, transmitindo a palavra de Deus, o amor de Deus, em nome do nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria de saudar todos os nossos irmãos da cidade, onde estiver chegando essa live, que Deus abençoe. Gostaria também de saudar nossos irmãos internos da Fundação Reviver, essa obra beneficente aqui em Sarutaiá. Deus abençoe nossos irmãos idosos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, em nome de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de hoje, estudo bíblico, estudo da palavra do nosso Senhor e Salvador. Quem vai falar mais que está conosco é nosso irmão em Cristo, cooperador Adriano. A paz do Senhor Jesus, irmão Adriano. A paz do Senhor, pastor Ivan. A paz do Senhor, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Que maravilha, mais uma oportunidade, mais uma vez que Jesus preparou para nós estarmos aqui mais um dia no estudo bíblico da palavra do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração e já vai reservando este momento para aprender da palavra de Jesus. Já pega a sua Bíblia, porque Deus vai falar ao seu coração. Hoje nós estávamos conversando que a oportunidade que Deus preparou, que Deus está dando para nós, temos o estudo bíblico, e mesmo aí na sua casa você pode estar continuando aprendendo da palavra do Senhor Jesus, e nós devemos todos os dias valorizar a oportunidade que Jesus tem dado, porque o dia de amanhã não nos pertence. Então Deus abençoe a sua vida por você já se prontificar para estar aí aprendendo da palavra de Jesus, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, porque é o que diz a palavra do Senhor: todos que têm ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor. Então quando você se coloca para ouvir a palavra de Deus, Deus com certeza Ele vai falar ao seu coração, não é, pastor? É verdade, Deus, quando você se prontifica, você se dispõe, né? Você se permite, Deus fala, Deus opera assim em nome de Jesus. Nós queremos já dizer para você que antes de nós vamos orar, o estudo de hoje é da livrinha Estudo Bíblico, amém? Os grandes ensinamentos de Jesus Cristo aqui, caso você possa ver, a lição 7, amém? Vai falar hoje sobre a supremacia da verdade, né, mano? Hoje vai falar sobre esse tema tão importante quanto os demais e o crescimento para a nossa vida espiritual. Nós vamos orar, né? Vamos orar como costumeiramente nós fazemos. Vamos buscar a presença de Deus. Você aí no seu lar pode orar conosco, pode buscar a presença de Deus. Você também, mesmo no culto de estudo bíblico, você pode deixar aí o seu pedido de oração, caso você queira fazê-lo. Você pode deixar assim em nome de Jesus, que nós estaremos apresentando no decorrer do culto, no início, na oração da fé. Nós iremos sim apresentar a Deus. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a sua misericórdia, que o Espírito Santo venha falar conosco através do estudo da palavra de Deus nessa noite. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, nessa noite, Papai querido, Papai amado, o Senhor é bom, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos permitiu uma vez mais estar aqui, Pai, vos louvo, vos engrandeço por isto, ó Papai, graças te dou, meu Pai, o Senhor é tão bom, meu Deus, Papai querido, Papai amado, louvado, engrandecido seja o seu nome, Senhor. Eu gostaria de nessa noite, neste momento, meu Pai, pedir a Ti perdão dos meus pecados, das minhas falhas, Senhor, das minhas iniquidades, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que nos separa da Tua presença, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nessa noite, nos alimentar da Tua palavra, que ela venha surtir o efeito, Senhor, a cada vida, a cada internauta, a cada coração, os nossos corações, Senhor, Pai querido, que a palavra da verdade venha transformar nessa noite, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai abençoando esta vida, este irmão, esta irmã, este ouvinte, este internauta, Senhor, Pai querido, Papai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, abençoa, meu Pai, essa vida que está aí ansiosa para ouvir a Tua palavra, para se alimentar dessa palavra que
é verdade, Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, alcança, meu Pai, as vidas, os corações, Senhor, nessa noite, através do poder da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, renova, Senhor, também a Tua igreja, renova este irmão, esta irmã, Senhor, dando força, dando graça para prosseguir nesse momento difícil, nesse momento delicado, mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Senhor continua sendo o mesmo que opera, que cura, que salva, que liberta, que leva para morar no céu. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, Senhor, apresenta esta vida, este lar, essa família, Senhor, em nome de Jesus, toma de conta, que as Tuas bênçãos, Tuas graças sejam este lar, Senhor, o Teu favor, a Tua misericórdia, meu Deus e meu Pai, confirma sim, Senhor, uma bênção tal nessa família, na vida deste ouvinte, deste internauta, confirma, meu Pai, nesse pedido de oração, Senhor, que tem sido feito através dos cultos, das lives, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha confirmar a bênção, confirmar a vitória a cada vida, Senhor, a cada pessoa necessitada neste momento, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, visita, Senhor, visita com a Tua palavra de verdade, visita com a Tua palavra que transforma, Senhor, que cura e que liberta o poder da palavra, Senhor. Espírito Santo, sim, Senhor, restaura a minha vida, a nossa vida, a vida de todos nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a crescer nessa noite, meu Pai, crescer no conhecimento que vem do alto, que vem do Senhor. Meu Deus, instrui a nossa vida, instrui a vida do Teu servo a transmitir a Tua palavra, a transmitir o estudo da palavra de Deus, Senhor. Meu Deus, confirma mesmo a bênção em cada vida nessa noite, Pai, em cada pedido de oração, milagre, vitória, a restauração física, a restauração espiritual, material, Senhor, na comunhão do lar, da família, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, confirma, meu Pai, a bênção e a vitória na vida de todos os ouvintes e internautas, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, que maravilha, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Como foi dito já, o tema de hoje é sobre a verdade, a supremacia da verdade, é o tema do estudo bíblico. Você que puder, já pega a sua Bíblia aí, fica com ela, né, ao lado, né, irmão, para poder acompanhar, né, os versículos livres, para você que vai ver que está baseado ali na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não adianta estar com a palavra aí, esteja à vontade em nome de Jesus. Vamos lá, glória a Jesus, como o pastor já disse, já pega a sua Bíblia. Glória a Jesus, porque tudo aqui que nós falamos é através da palavra do Senhor. A nossa regra de fé é a palavra do Senhor Jesus. Então você pode pegar a sua Bíblia e já deixa aberta no livro de João, capítulo de número 17. E logo nós vamos ler o versículo 14 até o versículo de número 19. Já deixo a sua Bíblia aberta. E caso você tenha, como o pastor já havia falado, é o livro dos grandes ensinamentos de Jesus. É a lição 7, onde nós vamos aprender sobre a supremacia da verdade. Eu achei bastante interessante que eles colocaram o tema sobre a supremacia da verdade. Não só colocaram só sobre verdade, mas a supremacia da verdade, que significa incontestável. É algo que Jesus falou que é verdade. Glória a Jesus. Nós, como ser humano, tem muitas coisas que consideramos que é verdade, mas na verdade que não é verdade. E isso é uma verdade contestável. Mas no caso da palavra de Jesus, é uma verdade incontestável, suprema. Então não pode ser debatido, não pode ser questionar a verdade de Deus. Não tem como questionar. Né? Por mais que o homem tenta questionar a palavra de Deus, mas não tem como desfazer a verdade de Jesus. Então por isso que o tema é a supremacia da verdade. A Bíblia é a nossa regra de fé como verdade. Nós seguimos a palavra do Senhor. Aquilo que a Bíblia fala como verdade, para nós é a verdade. É a palavra do Senhor. Então vamos ler no livro de João, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o versículo de número 19. Glória a Jesus. É o livro de João 17, 14 e 19. Isso, o irmão pode acompanhar aí em casa, tá? Livro de João 17, do 14 ao 19. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Glória a Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Glória a Deus. 19? Eu estou 19 também? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha só, que palavra poderosa. Vemos aqui Jesus orando pelos seus discípulos e olha como ele diz aqui no versículo 14. Eu dei-lhes a sua palavra e por causa da palavra de Jesus o mundo os odiou. Vemos que muitas das vezes quando nós queremos seguir a palavra do Senhor, o mundo vai nos aborrecer. Porque aborreceu a Jesus, odiou a Jesus, que até mesmo crucificaram a ele. E aqui Jesus orando ao Pai, apresentando os discípulos ao Pai, ele fala, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. E olha aqui que Jesus disse no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus deu-nos a palavra e o mundo nos odiou, mas o que ele pede para Deus? Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? É a palavra do Senhor Jesus. Tudo que está aqui é a verdade. Jesus orou ao Pai para que nos santificasse de acordo com a palavra do Senhor. Não é pela regra do homem, mas é pela regra da palavra do Senhor Jesus. Quando nós andamos de acordo com a palavra do Senhor, estamos vivendo a verdade do Senhor Jesus. É verdade, por isso que Jesus disse que Ele é o caminho, né? Sim. A verdade e a vida. Para ser conduzido por Cristo, tem que ser através da sua palavra, a palavra da verdade, ela conduz ao céu. É verdade, por isso que Ele pediu para santificar, na verdade, que é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E aqui no versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá na lição aplicada. Em momentos decisivos na vida, a mentira parece ser a melhor saída para resolver certos problemas, fazendo-nos acreditar que seremos beneficiados com essa atitude. Muitas das vezes, aparentemente, parece que a mentira é a melhor saída em muitos casos da vida. Glória a Jesus, achando que é a melhor solução para escapar de determinada situação da vida, mas tudo isso é só aparentemente. Nós vamos ver que tudo isso tem consequência. Em todas as situações, sem exceção, a verdade deve prevalecer, seja ela diante dos homens ou de Deus. A nossa vida como cristão deve ser diante dos homens e também diante de Deus. Não adianta você querer ser sincero diante do Senhor, mas esquecer de ser sincero diante dos homens. Talvez diante dos homens você consegue enganar, você consegue esconder, mas diante de Deus não adianta esconder. Não fica oculto, né? Não adianta. Diante de Deus, Ele está sondando todas as coisas, até os corações, os pensamentos do homem. Se o pensamento for enganoso, Deus está sondando. A mente e o coração. É verdade. A mentira é a pior atitude que alguém pode tomar em meio às circunstâncias da vida. A Bíblia atribui a mentira como algo usado por Satanás com a finalidade de enganar as pessoas. Então nós vemos de onde vem a mentira, de onde vem o engano. Qual é a finalidade do diabo? É tentar enganar as pessoas. Então a mentira, a principal meta da mentira é enganar as pessoas. E pelo engano muitas vidas estão sendo destruídas. E nós não podemos ter a mesma atitude. Por mais que pareça pequenininho, um engano tão pequenininho, uma mentira tão pequena, mas mesmo assim estamos seguindo o exemplo do diabo que tentou enganar. Tentou enganar Deus, né? Mas não conseguiu. E sempre traz ruína, né? Traz ruína. A mentira traz ruínas, né? Infelizmente traz. Glória a Jesus. A mentira contraria os princípios ensinados por Jesus Cristo. Às vezes ela parece ser boa, mas acaba sendo a causa de muitos males, sofrimentos, separações, destruições e contendas. Olha só, contraria os princípios ensinados por Jesus Cristo, às vezes parece ser boa. Então nós já contestamos aqui, glória a Jesus, que tudo nessa vida, nós, principalmente nós cristãos, conhecedor da palavra do Senhor, deve andar uma vida com verdade. Aqui não estamos falando somente de falar a verdade, mas viver uma vida de verdade. Por isso que Jesus disse, santificai-os na verdade.
E a Bíblia fala que a santificação é no corpo, alma e espírito. Ou seja, todo o nosso comportamento, a nossa vida aqui na terra e a nossa vida espiritual com Deus deve estar de acordo com a palavra do Senhor e santificar de acordo com a palavra do Senhor. E a verdade não é só no meio cristão, né? Não, a verdade não é quando nós estamos na igreja, a verdade é em todo o tempo, em todo lugar, né? Em todo lugar. Onde nós estivermos, a verdade não é só no meio cristão, não. A verdade é em todo momento, em todo lugar. Saímos da igreja, a verdade continua em nós, porque a verdade é a palavra de Deus, ela continua na nossa vida. Né? Não tem como separar um pouquinho e falar, não, é uma mentira só, então você está saindo do princípio da palavra de Deus, que é andar em verdade em Cristo Jesus. Então não dá, tem que ser sempre em verdade. É como o servo de Deus falou, corpo, alma e espírito. Alma e espírito tem que ser completo. É verdade. Porque nós servimos a Jesus não é por religião, não é só quando nós temos o horário de vir para a igreja, não. Exato. Como Paulo escreveu, o meu viver é Cristo. Então, independente se estamos na igreja, se estamos na rua, se estamos no nosso trabalho, viver é Cristo. A nossa vida tem que ser Cristo. E se nós vivemos a Cristo, devemos viver de acordo com a palavra do Senhor, que é a verdade. Quais são os objetivos desta lição? Nós vamos entender que a verdade é um atributo comunicado por Deus aos homens. Compreender as características da verdade. Amar, pregar e viver a verdade. Demonstrar que Cristo é a verdade. Isso é o que nós vamos aprender nesta lição. Olha que interessante, né? Amar, pregar e viver a verdade. Né? É um conjunto. É um conjunto. Não tem como separar. Não, eu amo, mas não prego a verdade. Eu prego a verdade, mas não amo. Não tem como, né? Não tem como. Então tem que estar tudo o conjunto. Onde diz, é o pacote. É, tem que pacote, estar completo. Se nós não tiver o amor, se nós não pregar e viver a verdade, olha que interessante, nós vamos falar também sobre pregar e viver a verdade também. Mas nós vamos entrar em mais detalhes sobre a pregação e viver a verdade. Glória a Deus. E olha que interessante, a palavra sofisma, glória a Jesus, é aquilo que camufla a mentira, uma palavra interessante, e é muito comum nos dias de hoje, quando vai uma certa pessoa, matou, roubou, mas só que não tem prova, então o advogado entra com uma ação para tentar provar que ele não é o culpado, mas sabendo que ele é o culpado. Isso se chama sofisma, ou seja, está camuflando uma mentira. Isso também é engano, por mais que não é prova, mas você está cobrindo um erro, um tipo de engano, um delito que alguma pessoa cometeu, isso se chama sofisma, e também sofisma não agrada ao Senhor, porque Deus, Ele conhece o coração. Está aí, igreja. A leitura bíblica em classe. Os irmãos podem abrir a Bíblia em João capítulo 8, versículo 44. Vou acompanhar aqui mesmo, tá? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, como Jesus falou dos fariseus e dos escribas: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos. Por quê? Porque eles também estavam sendo mentirosos. Eles estavam tentando até enganar Jesus. Glória a Deus, tentava procurar situações para tentar enganar Jesus, fazer que Jesus caísse na cilada deles, mas Jesus, Ele é a sabedoria, ele sabia, Ele conhecia os corações, então Ele não caía nos laços dele, mas eles acabavam saindo envergonhados. E Jesus falou: vós tendes por pai o diabo. Eles diziam que era o filho de Abraão, mas Jesus disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se ele é o pai da mentira e queria satisfazer os desejos deles, então ele estava vivendo uma vida de mentira. Ele estava sendo da mesma forma que o diabo estava agindo. Enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma mentira é tão pequenininha. Está fazendo a vontade do diabo, satisfazer o desejo do diabo. Independente do tamanho da mentira, independente se vai beneficiar ou não, se está mentindo, já não pertence. A gente pode até falar de uma forma bem simplória, né? Está acendendo já ali um fósforo, né? Uma mentirinha vai crescendo, né? Uma pequena mentira logo. Mentira. Grande, não adianta. Glória a Jesus. Introdução ao comentário. Para tomar decisões fundamentadas em mentira, é muito comum na atualidade. Desde os primeiros dias da humanidade, em Adão e Eva, essa realidade
é percebida. Nós podemos ver que o próprio Deus fala, é maldito o homem que confia no homem, porque o coração do homem é enganoso. O homem, principalmente que não tem a Deus, ele tem um coração enganoso. É por isso que o próprio Deus fala para nós não confiarmos nos homens. Glória a Jesus, porque isto acaba se tornando comum na nossa sociedade, principalmente em organizações grandes. Quantas mentiras são usadas para tentar enganar, para tentar fraudar, ludibriar ali, glória a Jesus. Tirar proveito, mentindo, né? Para aproveitar, a Bíblia fala, né, defraudando o salário do jornaleiro. Infelizmente, isso acontece na nossa atualidade, e isso não agrada ao Senhor. O primeiro casal, ao dar ouvidos à serpente no Éden, ficou condicionado a uma cegueira sem precedentes, levando toda a humanidade a sofrer com tal deficiência. Quando a pessoa ouve o diabo, age com mentira, está agindo da mesma forma que Adão e Eva. Ouviu a voz da serpente e eles foram enganados. Então, quando nós agimos com mentira, estamos agindo da mesma forma que o diabo, nós vamos ser enganados também. Enganando para ser enganado. E você vê que houve consequências. Né? Houve consequências. Parece que a pessoa acha que naquele momento se sobressai, né? Foi o que aconteceu ali, né? O irmão falou no Éden. Houve ali aquele momento, você viu a consequência, entrou por gerações. Então, né? trouxe a consequência até hoje. Até hoje existe a consequência, né? Então, realmente tem que andar na verdade, que é Cristo Jesus. E o diabo enganou eles. Enganou. Usou a palavra do Senhor, inverteu o jeito que Deus falou. A forma de falar, colocou de uma forma... Usou a mentira, conseguiu enganar eles. Usou a mentira, exatamente. E houve uma consequência até o dia de hoje. Né? Até hoje. Infelizmente aconteceu isso. E se nós seguirmos o mesmo exemplo, vamos ter consequências na nossa vida. É a mesma também. coisa. Aí fala, mas isso é só uma coisinha, mas essa coisinha vai indo, e vai ter consequência porque vai desencadear. Se torna uma bola de vai neve. Desencadear. Então vai sim ter consequência. Então, mesmo, pastor, irmão, mas é tão difícil, dói muito, mas vai por esse caminho, o caminho de Cristo, o caminho da verdade, o caminho que liberta, que transforma, que conduz a nossa vida ao céu. Sabemos que não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Mesmo que parece que eu vou perder se eu falar a verdade. Isso. Mas só que lá no final você vai ver o resultado. De agir com sinceridade, agir com verdade. Né? Em primeiro lugar também, porque você agrada a Deus. Né? Agrada a Deus. E se agrada a Deus, Deus vai te abençoar. Com certeza. Vai preparar tudo na sua vida aqui que você vai estar buscando. Aquilo que aparentemente você achou que teria perdido, não, você ganhou. Você ganhou. Você ganhou porque você agradou aquele que tem o controle de todas as coisas, o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nos dias do ministério terreno de Jesus, os judeus também apresentaram um comportamento hostil por não enxergar a verdade de seus ensinamentos. Embora seja recorrente a aceitação da mentira, o ser humano é potencialmente capaz de viver a verdade, visto que este atributo foi comunicado por Deus aos homens. Devido ao estado de cegueira que se encontra a humanidade, Jesus se manifestou para revelar a verdade. Olha que interessante, mesmo nessa aceitação da mentira do homem, mas mesmo assim nós temos a capacidade de viver na verdade. Se Jesus nos exigiu para nós vivermos a verdade, é porque nós sim temos a capacidade de viver de acordo com a palavra do Senhor. Mas eu fiquei num caminho sem saída, eu tive que mentir. Não. Se Jesus falou para nós vivermos a verdade, Jesus deixou a escolha para nós. Mas eu ia sofrer consequência. Mas você esqueceu do maior, que é Jesus, que poderia nos livrar, que nos poderia mudar a situação para a nossa vida. Mas e a Bíblia também fala, aquele que sofre por amor do meu nome, danos, injúrias, né? Bem-aventurado ele é. Bem-aventurado. Então, pelo amor do nome do Senhor, você tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. É o que Jesus disse, eu dei-lhes a palavra e o mundo o odiou. Exatamente. Por quê? Porque ele vai seguir a palavra, nós vamos ser odiados pelo mundo. Sim. Parece que nós vamos entrar num caminho sem saída, mas lá no final nós vamos ver o resultado de nós vivermos a verdade da palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler em João capítulo 1, o versículo de número 14. Glória a Jesus. Livro de João capítulo 1, versículo de número 14, é o quarto livro do Novo Testamento. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de
verdade. Olha só, e a Bíblia é repleta de falar de Jesus, atribuindo a Jesus sobre a verdade. E quando Jesus ia falar, ele falava, em verdade vos digo. Essa é uma forma de falar que enfatiza, né? É a supremacia da verdade. Em verdade e em verdade. Ele está afirmando a verdade que ele estava falando. E aqui fala que o verbo se fez carne, porque no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo estava com Deus, está falando de Jesus. E esse verbo que é a palavra, que é Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Está falando que a palavra, que é Jesus, habitou entre nós. E aqui cheio de graça e de verdade. A palavra que é Jesus, cheio de graça e verdade. Por isso que Jesus não vive com a mentira. Jesus quer que nós vivamos a verdade, porque ele nos ensinou a verdade, então nós devemos andar em verdade em Jesus. Verdade. Glória a Jesus. A verdade versus a mentira. O termo verdade é a tradução da palavra grega aletheia, que aplicada à característica pessoal diz respeito a uma excelência moral, visto na sinceridade das ações e na liberdade da falsidade e do engano. Olha só que significado que explica tudo do que é verdade. A primeira característica pessoal diz respeito a uma excelência moral, viver moralmente correto, comportamento. E olha só, sinceridade das ações, não é somente palavras não, está falando das nossas atitudes, as nossas ações têm que ser sinceras. E também na liberdade da falsidade, quando nós andamos na verdade, nós somos libertos da falsidade. Então, quando uma pessoa usa de engano, usa mentira, glória a Jesus, é porque não está liberto. Então, nós devemos viver a verdade da palavra do Senhor para nós sermos libertos da falsidade e do engano. A verdade, nesse sentido, se opõe à mentira, que em grego é pseudos, indicando uma ação baseada em uma mente enganosa, cheio de pensamentos maldosos. Vemos de onde vem a mentira. Já vem do pensamento do homem. Antes dele agir ou antes dele falar a mentira, a mente dele já é uma mente enganosa. Né? A mente dele já está premeditando ali. Já está premeditando, já está planejando de como usar a mentira. Porque ele sabe que se usar a mentira vai ter pontos falhos. E tem. Então ele começa a planejar na sua mente. Por isso que fala que a mente é enganosa, cheio de pensamentos enganosos, maldosos. Observe a seguir alguns exemplos das consequências da mentira. Abraão, ao omitir a verdade, dizendo que Sara não era sua esposa, trouxe maldição sobre o rei Abimeleque e suas servas, pois o Senhor tornou estéril o ventre de todas as mulheres de sua casa. A mentira de Abraão não trouxe consequências somente a ele, mas também para as pessoas que estavam próximas. Vamos ler na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 20. Abre no livro de Gênesis capítulo 20. E o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto está por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Olha só, vemos que Abraão, olha, a Bíblia fala muito bem de Abraão, que é o herói da fé, é o pai da fé. Mas vemos que aqui ele mesmo usou de engano. Eu acho interessante como a Bíblia ele não esconde os erros dos grandes homens de Deus. E aqui Abraão, um grande homem de Deus, aqui ele tentou usar a mentira porque ele ficou com medo. Ele premeditou que o rei Abimeleque ia matar ele por causa da sua esposa. Ele só pensou nisso e por fim ele omitiu uma informação dizendo que Sara era sua irmã em vez de ser a sua mulher. E vemos que isso trouxe consequência não somente para ele, mas também para o rei Abimeleque. Vimos que a consequência que a mentira trouxe, né? O que trouxe a omissão, trouxe verdade, consequência para ele e para outros, né? Trouxe porque se ele omitiu, talvez se ele tivesse falado que era a esposa, não teria toda a consequência também para os terceiros que estavam envolvidos ali. É verdade, não teria essa consequência. E vemos que ele premeditou de uma forma errada, porque o próprio rei Abimeleque, glória a Jesus, ele agiu de forma diferente a essa situação. Glória a Jesus, ele falou assim, você deveria ter dito que era sua esposa, então eu não teria tomado Sara para estar comigo no meu palácio. Vemos que ele mesmo, ele fala que não precisava ter mentido, só falasse que era sua esposa, então ele nem tocaria na sua mulher.
vemos que ele premeditou, achou que iria matar ele. Você vê que a verdade era tão importante que Deus veio a ele em sonhos. Veio em sonhos para avisar. Deus veio aí para avisar em sonhos, o que estava correndo, para você ver qual a importância que Deus dá à verdade. Ele veio em sonho para falar para ele, mas a atitude de Abraão foi contrária nesse momento. Foi contrária. A verdade. Infelizmente ele agiu de forma que não é de acordo com a palavra do Senhor, mas pela misericórdia de Deus, Deus avisou o próprio Abimeleque. Assim, Abraão mentiu para você, não toque na mulher do meu servo. Ela tem marido, é verdade. Olha só a palavra do Senhor. Jacó, ao mentir para o seu pai, se passando por Esaú, causou um desentendimento familiar. Posteriormente, como consequência de sua atitude, também sofreu com a mentira de Labão. Glória a Jesus. Vamos ler em 29, já explica essa parte. Gênesis 29. Gênesis 29, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, 29, 25. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Agora entrou o questionamento dele: por que me enganaste? Mas só que ele estava colhendo fruto do que ele fez lá no passado. Exatamente. Ele queria ser abençoado pelo seu pai, mas como ele não era o primogênito, ele não tinha o direito ainda de receber a bênção do seu pai. E ele se disfarçou de que era o seu irmão Esaú, glória a Jesus, para tentar enganar o seu pai. O seu pai já estava com a vista ali já um pouco já enfraquecida, e ele tomou peles de animais e colocou sobre o seu corpo, porque o seu irmão era mais peludo, era mais de caça. Glória a Jesus, tudo isso para enganar o seu pai, para receber a bênção. Mas agora, ele usou de engano para tentar receber a bênção do seu pai. Será que ele recebeu? Com certeza ele não recebeu. E houve consequências no futuro. Houve consequências. E como falou aqui, trouxe desentendimento familiar. E ainda foi enganado pelo seu próprio sogro. Ele trabalhou 7 anos para conquistar Raquel, mas no final Labão deu a sua filha Leia, e ele não queria Leia. E ele falou assim: então trabalhe mais 7 anos pela filha Raquel, pela menor. Vimos a consequência que trouxe na vida dele. E depois, a própria Raquel engana ele, carregando os deuses do seu pai. Exatamente. Vemos só a situação, a consequência. Uma só atitude de enganar o seu pai trouxe várias consequências na sua vida. A falta da verdade, né? A falta da verdade. Trouxe consequências dolorosas à família, ao futuro também ali. Então, para você ver como é importante, né, irmãos? A gente obedecer ao Senhor, ser obediente dentro da palavra de Deus, em verdade, né? Em Cristo Jesus. E vemos que a situação, por mais que ele se humilhou no caminho que ele foi para ir com Labão, né, com a terra do seu pai, do seu tio, né, Labão, glória a Jesus, ali ele se humilha diante do Senhor, mas mesmo assim as consequências dos erros veio sobre ele. Isso é um ponto importante, né, que deve saber. Existe consequência. Né? Deus, ele é misericordioso, ele é perdoador, sim, mas ele tem a justiça, tem a consequência. Os atos vão ter as consequências. Deus vai ter misericórdia, sim, mas vai haver consequências. Não tem consequência. Então é melhor, mesmo que aquilo pareça, não haja da forma correta. Mesmo que aquilo seja doloroso, lá na frente você vai ver que vai ser vitorioso. Vai ser vitorioso, glória a Deus. Em nome de Jesus. Pedro, ao mentir por 3 vezes, dizendo não conhecer a Jesus, fez com que gerasse dentro de si um grande sentimento de amargura, que o fez chorar amargamente. Vamos ler em Mateus 26, versículo 75. Mateus 26, 75. Mateus 26, 75 diz assim a palavra de nosso Deus. Glória a Deus. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Olha só, veio a consequência na hora para ele. Ele falou: não, por ti eu vou ter a morte. E Jesus já conhecia o coração. É verdade. E Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Eu não, jamais eu negarei, eu irei até a morte. E vemos que aqui, quando chegou o momento para ver se realmente ele ia até o fim, até a morte com Jesus, ele acaba negando ao Senhor, dizendo que não conhecia. Não conhecia ele. E negou por 3 vezes.
E aqui o galo canta e a Bíblia fala que ele saindo ali chorou amargamente. Deve ser tão triste a pessoa que chora amargamente, é um ressentimento profundo de arrependimento. E o relacionamento, né, que ele tinha com o Senhor ali, né, a proximidade que ele tinha com o Senhor. Imagina a angústia, né, a tristeza ali, né, o arrependimento, como diz a palavra de Deus, que ele sentiu naquele momento que o próprio Jesus falava para ele, já tinha né? falado. Olha, então, ele tinha a oportunidade ali de honrar glória a Jesus, de ir até a morte com Jesus. E Deus até poderia livrar ele, né? Por mais que ele falasse a verdade, Deus poderia livrar dele de morrer naquele momento. Exatamente. Mas só que ele usou de engano, ele mentiu que não conhecia Jesus e por fim ele teve que chorar amargamente. Vemos a consequência que veio sobre a vida dele por usar de... Eu queria abrir um parênteses, irmãos. Então, todas as decisões, às vezes, da nossa vida, em momento de desespero, em momento de angústia, às vezes a gente toma decisões precipitadas, né? E acarretam dores, né? Não é nem só questão aqui, estou falando da mentira, né? Então sempre orar, né? Pedir direção de Deus, do Espírito Santo, para a gente às vezes não cometer alguma coisa, né? Que venha ter uma consequência, depois nós atribuir, mas Senhor, por que o Senhor permitiu? Mas primeiro vamos perguntar para Deus, né? Qual é a vontade dele? Qual é a vontade? Vamos perguntar a permissão de Deus, para nós não atribuir a Deus aquilo que Ele não falou, aquilo que Ele não permitiu, né? Só um parênteses para que a gente venha orar e pedir sempre a direção de Deus. Sim, quando pede a direção, Deus prepara todos os passos da vida. Exatamente. Glória a Deus, e a gente nem vai sentir a necessidade de usar de engano. Muitas das vezes tomando decisões precipitadas e com certeza vai vir as consequências das nossas decisões. Muitas vezes a única saída a gente vai pensar em fazer é usar de engano. Exatamente. Por quê? Porque esqueceu de pedir a direção. Mas agora que tomou a decisão precipitada, sem direção do Senhor, tem que andar na verdade. Senão as consequências ainda serão maiores na sua vida. Eu já vi uma história, eu nunca esqueço dessa história de uma certa pessoa que era um exemplo na empresa, trabalhava bem na empresa. E o chefe ali, gostando do seu trabalho, decidiu promover a ele um novo cargo. Mas ao chamar ele, pediu para ele, dizendo, eu tenho para oferecer um novo cargo, um cargo maior, mas eu quero que aqui na nossa empresa chega determinado tipo de quantidade de estoque, por exemplo, e você deve omitir a informação de que é chegar aqui na empresa. E você deve pensar se você faria isso na empresa, para entrar, para trabalhar, para aceitar esse cargo. Era a condição, né? Era a condição dele. E ele vai na sua casa, ele como um cristão, ele começou a refletir nessa situação. Ele precisava deste cargo, ele precisava de ter um aumento do salário, para ele seria vantajoso. Mas só que ele pensou na consequência de mentir, de usar de engano na empresa. E ele volta e fala para o patrão dele, assim, eu não posso fazer isso, eu como um cristão, eu não posso mentir. Então o patrão se levanta diante dele, você está contratado. Você vai assumir esse cargo porque nós estamos procurando pessoas de confiança. Vimos só, se ele tivesse mentido, ele perderia aquela vaga. E até mesmo poderia perder o seu emprego. Às vezes um teste, né? Você percebe que, pelo que eu entendi, foi um teste. Né? Então a gente tem que vigiar. Né? Ele carregou sempre o princípio da verdade. Né? Ele pensou, lógico que o inimigo vai lá, né? Joga a setinha, olha, você vai perder o emprego, né? Você vai... Mas ele resolveu, né? Pelo que a gente disse, usar de verdade e foi honrado ainda mais. Foi honrado ainda mais. Por fim, ele subiu de cargo porque ele usou a verdade. Mas a princípio ele pensou, nossa, eu vou perder este cargo. Mas só que na verdade não, ele saiu ganhando. Se ele tivesse aceitado essa proposta de enganar, talvez ele perderia até seu emprego. Vemos a importância da verdade. Não importa, talvez se usar de engano, talvez traz um benefício agora, mas só que lá na frente vai vir as consequências muito grandes. Sempre vem. Sempre vai vir. Ananias e Safira mentiram ao apóstolo Pedro sobre o preço real da vinda de sua idade, o que ocasionou morte repentina do casal. Vamos ler em Atos 5, versículos 9 e 10. Atos. E aqui nós estamos falando de Novo Testamento. Exatamente. Atos capítulo 5, o versículo de número 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 9 e 10. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou.
E entrando os jovens, achavam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Olha só, e nós estamos falando de Novo Testamento. É. No tempo da graça, eles morreram, esse casal morreu porque usou de mentira. Eles venderam uma idade e era muito comum eles depositar as ofertas dízima ali nos pés dos apóstolos, e eles queriam se aparecer também. Mas só que eles queriam se aparecer de um valor maior, mas só que eles venderam por certa quantia a sua idade. E Pedro falou, o dinheiro é seu, você poderia fazer o que quiser, mas pelo fato deles usar de mentira, trouxe consequência. Primeiro morreu o marido, porque ele mentiu, depois veio a sua esposa mentindo também. Mentiu atrás e Pedro falou, olha eu que levaram o seu marido. E ela também acabou falecendo ali por causa da mentira. Vemos que isso aconteceu no Novo Testamento. Eles estavam precipitando, já maquinando, né? Como eles iam fazer, né? Mas o servo de Deus, direcionado pelo Senhor, né? Não tem como enganar. Então o Espírito Santo já falou com ele que não precisava fazer isso. Isso é seu, né? Você não era obrigado. Exatamente, você não precisava mentir. Era mais fácil ter chegado e dizer, isso é meu, só vou dar tanto. Não era obrigado. Se fosse falar de uma forma assim mais simplória, isso é meu, eu vou dar tanto. Você estaria falando a verdade, você não estaria mentindo, né? Isso mostra que nada escapa aos olhos do Senhor. Assim que ele chegou lá, o servo de Deus já sabia o que estava acontecendo. Então nada escapa aos olhos do Senhor. Deus já havia falado o que estava acontecendo. Eles não foram mortos pela quantia que deram, mas foram mortos pela mentira. Olha isso, hein? Não teve nada a ver com o valor. Foi para a questão, a mentira, né? Que eles tentaram achando que ia burlar. Na verdade, fizeram uma coisa desnecessária, né? E não precisava. Você vê, a verdade sempre estando presente, ela vai dar fruto. O que aconteceu ali foi a falta da verdade e trouxe a morte. Trouxe a morte, uma coisa tão sem sentido, sem explicação nenhuma, acabar trazendo consequência para ela e para seu marido. A verdade transformadora. Jesus, ao ensinar a verdade, nos permite enxergá-la. Uma vez conhecedores da verdade, que é a palavra do Senhor, seremos transformados. Então nós devemos conhecer a palavra do Senhor para sermos transformados, porque através da palavra de Deus é que vamos viver a verdade da palavra do Senhor. Como já havia dito no início, que muitas das vezes nós achamos algo que é certo, mas que na verdade não é o certo. E nós devemos viver a palavra do Senhor, porque ela é suprema. Então nós devemos viver a verdade da palavra do Senhor. Glória a Deus. Passamos da escravidão à liberdade, sendo possível assim vivê-la a verdade, porque nós somos libertos da escravidão do pecado. O próprio Cristo ensinou isso quando disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo está em João 8,32. Apenas Cristo pode nos permitir viver a verdade. À proporção em que o conhecemos, temos a consciência que Ele é a verdade. Viver, amar e pregar a verdade são formas de cumprirmos os seus ensinamentos. Olha só, nós devemos conhecer a verdade para nós sermos libertos. Como já havia falado sobre liberta da falsidade, liberta do engano. Então, se nós não conhecemos a verdade, ou se nós não andamos de acordo com a palavra do Senhor, e mesmo assim nós somos sinceros com todo mundo, mesmo assim estamos vivendo uma vida de engano. Então, por quê? Porque nós não estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor, mesmo que é sincero em tudo na vida. Sim. Mas se não estiver dentro da palavra do Senhor, a vida se passa uma vida de engano. Porque tudo que a gente faz acaba sendo sem sentido, é tudo ilusão. Entendi. É uma vida de engano. Então, por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é somente através da palavra do Senhor é que somos libertos do pecado, somos libertos do engano deste mundo. E sereis livres. E sereis livres. É verdade. Muitos pensam, eu vou lá na igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na verdade, não é o que nós não podemos, é que nós somos livres de fazer isso. Nós não somos obrigados a não fazer aquilo. Não, exatamente. Nós somos libertos, nós não temos vontade de fazer aquilo que o mundo faz. Exatamente. Ou seja, nós estamos libertos. Agora tenta uma pessoa que não conhece a verdade, se apegado nas coisas deste mundo. Ela vai dizer, não, eu estou livre para fazer o que quiser. Na verdade, ele está sendo um escravo. Se tentar largar, ele não consegue. Exatamente. Porque ele está preso no pecado. Porque muitas vezes acha que está livre para fazer qualquer coisa. Sim. Mas na verdade é a prisão do pecado. Glória a Jesus. Viver, amar e pregar a verdade são formas de cumprirmos os seus ensinamentos. Como o pastor já havia falado no início, é um conjunto. Viver, amar e pregar. Não adianta somente amar e esquecer de pregar a verdade. Não adianta pregar a verdade e esquecer de viver a verdade ou esquecer de amar. Então é um conjunto que nós devemos viver
que está de acordo com a palavra Porque do Senhor. senão a gente está enganando a nós mesmos. A nós mesmos. Pregar, mas não viver. E estamos enganando a nós mesmos. Nós vamos falar também mais detalhe sobre de pregar, mas não viver a palavra do Senhor. Sim. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus nos ensina que pregues a palavra antes a tempo e fora a tempo. Ou seja, aqui está falando de pregar a palavra dentro da igreja ou fora da igreja, no tempo oportuno dentro da igreja e também fora. Redarguas, ou seja, demonstrar a verdade da palavra do Senhor. Se disserem que é mentira, nós devemos mostrar a verdade da palavra do Senhor. Isso que é redarguir a palavra de Deus. Repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina, ou seja, mansidão também para ensinar a palavra do Senhor. Doutrina, mostrar o direcionamento da palavra do Senhor. E vemos o que é a palavra do Senhor. Ela é proveitosa para redarguir, para repreender, para exortar com toda longanimidade e também doutrina. Esta é a palavra do Senhor. Temos que pregar sempre a verdade, para que os homens ouçam. Glória a Jesus, perdão. Ela deve ser proclamada em nossas pregações, anunciando o que os homens precisam ouvir, não o que os homens querem ouvir. Hoje, infelizmente, muitos estão distorcendo a palavra para pregar o que as pessoas querem ouvir, mas não, nós temos que pregar o que eles realmente precisam ouvir. Se Jesus falar de salvação, então nós devemos falar da salvação. Se Jesus falar da oração na pregação, nós devemos falar sobre a oração. Mas a igreja não vai gostar, o povo não vai gostar. Não importa se o mundo vai gostar ou não. O que nós temos que pregar é a verdade da palavra do Senhor. Se Jesus fala, santifica-se no corpo, na alma e no espírito, então nós devemos se santificar no corpo, na alma e no espírito. Nós não podemos inverter a palavra de Deus para satisfazer o ego de quem ouve a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra do Senhor, pois temos que fazer isso bem e não de qualquer maneira, como nos mostra a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Glória a Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: procuras apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só a exortação de Paulo para Timóteo, o jovem Timóteo. Apresentar-te a Deus como aprovado. Nós devemos ser aprovados pelo Senhor para anunciar a palavra de Deus. Ou como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Aqui não está falando de formalidade, essas coisas, tudo planejado a palavra do Senhor. Não. Maneja bem a palavra do Senhor, quer dizer, entende do que está falando. Nós devemos estudar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Nós estamos aqui, nós sabemos da nossa responsabilidade como ministro da palavra do Senhor. Nós não estamos aqui somente de passagem ou só para colocar um vídeo na internet. Não, jamais. A gente entende a nossa responsabilidade. E cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus temos a responsabilidade também de anunciar a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que tem que manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, nós devemos pregar a verdade, mas nós devemos conhecer a verdade da palavra do Senhor. Se nós não conhecemos a Bíblia Sagrada, como que nós vamos pregar a verdade se a palavra de Deus é a verdade? Nós devemos viver a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo nos orienta: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Olha, volta novamente naquilo que nós estávamos falando, que nós devemos pregar a verdade da palavra do Senhor, independente se os que ouvem vão aceitar ou não, se vão gostar da palavra ou não, porque nós devemos pregar a verdade da palavra de Deus, aquilo que eles precisam ouvir, que é a palavra do Senhor. Parece que não me lembro o versículo, a palavra de Deus, Simão Pedro, que disse: Senhor, o que faremos, para onde iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna. Se eu não me engano, acho que é capítulo 6 de João. João 6, exatamente. Glória a Jesus, é para onde nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Glória a Jesus. E eles falaram isso, mas ouvindo as palavras difíceis de Jesus, Jesus estava falando sobre o pão da vida, que eles deveriam comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, mas eles não estavam entendendo, porque ali eram as palavras espirituais que Jesus estava dizendo. Os discípulos acharam muito difícil de ouvir essa palavra,
Mas quando Jesus disse, querer seguir, pode ir com eles. Jesus deu a liberdade para eles não quiser ouvir a palavra do Senhor. Mas Pedro, ele levanta e diz, para onde que nós iremos se somente o Senhor é que tem a palavra de vida eterna. Mesmo que era difícil ouvir aquilo, mas mesmo assim ele reconheceu que era a palavra de vida eterna. E aí a gente volta para o agora, né? Sim. Então, na verdade, tem que pregar o que Deus quer falar, não o que nós queremos ouvir. É verdade. E Jesus, ele também falava a verdade. Ele falava a verdade. E as pessoas o seguiam. As pessoas... Uns, outros não, mas isso não significa que ele deixava de falar a verdade. Né? Jesus não vou deixar de falar a verdade para agradar um grupo de pessoas. Não. Ele sempre continuou fazendo o que ele veio fazer. Assim. E acabaram crucificando ele, porque ele sempre falava a verdade. Você vê que, na verdade, a omissão ali de Pilatos colocou na mão do povo, aquele ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a verdade. É a verdade. Né? Você vê que Pilatos deixou a critério do povo para decidir o julgamento. Sim, deixou na mão do povo. Entendeu? Então, a voz não é do povo, é de Deus, não, porque a de Deus é a verdade. Ele veio para transformar a humanidade. Sim, e Jesus, quando estava ali com Pilatos, ele disse, aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz. E Pilatos, mas o que é a verdade? E Jesus está falando dele mesmo, que ele era a verdade, o que ele falava. Estava ali, né? Estava ali a verdade. E aqueles que eram da verdade, ouvem a voz dele. Jesus estava dizendo daquele povo que estava pedindo para crucificar. Por que estava pedindo para crucificar? Porque não era da verdade. Exatamente. Porque aqueles que eram da verdade, Jesus disse, eles lutariam por Jesus. Exatamente. Mas os discípulos fugiram nesse momento. Os discípulos fugiram. Os próprios discípulos fugiram. Os próprios discípulos fugiram, né? Quantos discípulos no meio do caminho, você não conheço ele, né? Não sei quem é, nunca ouvi falar. Discípulos que andavam lado a lado com ele. Aí, na verdade, eles mentiram. Eles conheciam Jesus, andavam com Jesus, participavam do milagre que Jesus fazia, e no momento de necessidade eles mentiram. Aquilo que a gente falou, o momento ali teve uma pressão, aí a pessoa toma uma decisão e aí depois acarreta, vem uma mentira e acarreta um dano, né? Vem as consequências das atitudes, eles sofreram as consequências disso. É muito vasto o assunto na Bíblia, né? Não, muito vasto, vai longe falar sobre... E olha que nós estamos falando só da verdade. Só da verdade, imagina. E a Bíblia é assunto infinito, né? Sempre tem assuntos. Glória a Jesus. Devemos sempre ministrar a verdade para sermos aprovados pelo Senhor. Todos nós que somos cristãos necessitamos ter consciência dessa tarefa. Esse privilégio nos foi confiado e precisamos executá-lo com dedicação. Glória a Jesus, olha só, é um privilégio anunciar a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que é um privilégio, glória a Jesus, muito satisfatório anunciar a palavra do Senhor, mas também tem a grande responsabilidade. Glória a Jesus, nós estamos anunciando a verdade da palavra do Senhor. E sabemos que o mundo mente, o mundo tenta enganar. E nós temos a responsabilidade de falar a verdade da palavra do Senhor. Nós não podemos mudar nada do que Jesus disse. O que Ele disse está falado. Concordamos ou não, nós temos que falar a verdade da palavra do Senhor. Viver a verdade. Viver a verdade, além de glorificar a Deus, é uma forma de apresentar o testemunho da palavra às pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. Olha, está falando aqui de comportamento nosso. Quando nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor, estamos testemunhando da palavra do Senhor. Mesmo tendo uma consciência universal do que é verdade, o ser humano que não foi transformado por Cristo não será capaz de vivê-la. Ou seja, nós devemos ser transformados pelo Senhor para nós vivermos a palavra do Senhor, que é a verdade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 24, diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha só, Tiago aqui exortando para nós cumprirmos a palavra do Senhor, não ficar somente ouvindo, porque aqueles que só ouvem, ele acaba sendo enganando com falsos discursos. Qualquer discurso, e principalmente hoje, com o advento da internet, a facilidade da comunicação, se nós não vivermos a palavra do Senhor, se não cumprirmos, nós vamos ser enganados facilmente. E infelizmente hoje tem muitos discursos na internet dizendo ser do Senhor, mas não são. E a Bíblia fala, tem aparência de piedade, mas na verdade usa de engano. E isso infelizmente acontece nos dias de hoje. Nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus para não sermos enganados com falsos discursos. Glória a Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural,
porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. É uma coisa tão vaga, tão supérflua, porque não está vivendo a palavra do Senhor. E aqui volta novamente do que nós estávamos falando, que quando não vive a Cristo, mesmo sendo sincero com tudo neste mundo, mas não vive a palavra do Senhor, vive uma vida de engano. A própria vida é uma vida de engano. É como olhar no espelho e sair logo se esquece o que viu no espelho. Verdade. Os cristãos que não vivem o que pregam endurece o coração das pessoas que ouvem, escandalizando o nome de Jesus. Olha só a responsabilidade. Se nós não vivemos a palavra do Senhor, aqueles que nos ouvem vai endurecer o seu coração. Porque muitos vão dizer, se ele não vive a palavra do Senhor, por que ele prega a palavra de Deus? E como que nós vamos dar crédito à palavra dele? Então, por isso que a Bíblia diz, não está falando só de falar a verdade, mas viver a verdade da palavra do Senhor. Se nós não vivemos a verdade da palavra de Deus, se nós não vivemos o que Jesus nos deixou, então as nossas palavras acabam sendo em vão. Vai acabar endurecendo o coração e escandalizando o nome de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que há uma grande responsabilidade em anunciar a palavra do Senhor. Vemos que nós voltamos àquele princípio, que nós devemos viver em verdade, porque quando nós vivemos, usamos de engano, afeta também outras pessoas. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus e não vivemos, pessoas vão endurecer o seu coração para a palavra de Deus. Olha só, vai ser muito mais difícil de mostrar a verdade da palavra de Deus. Para você ver, olha a consequência que você acaba trazendo, né? Para aquela pessoa que endureceu o coração e se fechou para as coisas de Deus, por causa, né, de você não ter transmitido ali a verdade no contexto geral, não só de uma parte, mas de todas. Sim, olha, trouxe consequências que pode afetar na salvação. Na salvação daquela pessoa. Imagina uma pessoa que prega, mas não vive, acaba endurecendo o coração de uma pessoa e acaba perdendo a salvação de quem que Deus vai cobrar também, de quem estava pregando a palavra. E que não viveu, não pregou a verdade da palavra do Senhor. Por mais que prega o que está aqui, e se não vive, principalmente se não vive a palavra de Deus, acaba sendo pior, acaba trazendo mau exemplo de um cristão, de um servo de Deus. A conclusão: vivemos em uma sociedade na qual a verdade para algumas pessoas é relativa, ou seja, depende de algumas circunstâncias para viver a verdade. Muitos não acreditam em uma verdade absoluta. Cada um constrói seu próprio conceito de verdade que se ajusta ao seu modo de vida, ou seja, depende de cada um do que é relativo para viver a verdade. Acha que não tem como viver absolutamente em verdade. Porque parece que muitas vezes a verdade acaba trazendo consequências, mas na verdade a verdade traz consequências boas. Aparentemente parece que nós vamos ser prejudicados, não, pelo contrário, nós vamos ser principalmente abençoados por Deus que está vendo, sondando o coração. Então nós devemos viver. Às vezes a pessoa ela perde uma bênção por ter omitido a verdade. Às vezes vai num lugar, numa entrevista, né? Às vezes faltou com a verdade e achou que aquilo ia atribuir. Né? Talvez se ela tenha sido, talvez não, com certeza se ela tivesse sido sincera, sido verdadeira, Deus tinha operado ali, porque Deus não vai operar na mentira. Não vai operar. Então não tem como, Deus está na frente. Não tem como Deus estar na frente se eu estou mentindo. Você está mentindo. Ele não está. Deus não compartilha com a mentira, ele compartilha com a verdade. Você está em verdade, aí o Senhor está, quando você fala o Senhor vai na frente, realmente ele vai na frente, mas em verdade. Em verdade. Entendeu? Não tem como ele compartilhar da mentira. O que acontece também muitas vezes nas empresas, quando é mandado o currículo é tão bonito. Então vai dar, mas só que a realidade é outra. E o que as empresas hoje acontece muitas vezes, aproveitando-se seja da verdade, viver a verdade, o currículo é tão bonito, o que as empresas fazem? Eles vão analisar o perfil pessoal no Facebook, nas redes sociais, para ver como é que é a vida dele. E ali acaba vendo a vida dele não está condiz com o que é enviado para eles. E é verdade. E isso, olha só a consequência de nós não vivermos também a verdade. Ou seja, nós devemos falar a verdade e também viver a verdade. E a verdade abre portas. Abre portas, sim. A Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade. Diz que Ele é a verdade. Olha só o versículo. Vamos ler? Confirmando essa palavra em João 14:6. Versículo bastante conhecido. Nós vamos reforçar essa palavra. 14:6. Diz assim a palavra de Deus. João 14:6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse mesmo, eu sou. Aqui é bem profundo esse versículo, se a gente for entrar em detalhes mesmo. Aqui Jesus falando de eu sou, ele está falando da autoridade dele. Somente Deus tem Isso mostra a autoridade. A autoridade dele. Só Deus falou dessa forma, eu sou que sou. E Jesus usou a mesma expressão. Quer dizer, se eu não me engano, ele usou a mesma expressão com Moisés. Com Moisés. É a mesma expressão, a mesma forma que falou aqui. Exatamente. Quando falou também com Josué, falou eu que sou o que sou. Eu sou. E aqui foi Josué não, Moisés? Moisés e também Josué. falou com Josué. E aqui Jesus usou a mesma expressão, porque no grego, no hebraico, perdão, o vocabulário deles é muito rico. Para cada situação eles usam a palavra específica. E aqui Jesus usou as mesmas palavras que Deus usou com Moisés. E aqui eu sou, está afirmando a autoridade dele, e ele já começa a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando assim, eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Não, ele está falando, eu sou a verdade. É determinante, né? Ele está determinando que ele é a verdade. Eu sou. É mesmo quando Moisés foi lá e ele falou, diga, o que eu vou dizer, Senhor, né? Diga que eu sou te envio. Eu sou te envio vós. Entendeu? Olha a autoridade, né? Autoridade de Deus. Que mostra, né, dizendo na palavra, eu sou a verdade. Cristo é a verdade. Não há outro, somente Cristo é a verdade. E a verdade conduz ao caminho, né? Conduz ao caminho, porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha que conjunto lindo, né? Ele é a personificação, aqui fala, personificação da verdade. Né? Podemos falar assim, né? Ele não só tem a verdade, mas ele é a própria verdade. Então, olha que lindo. Se não tiver Jesus, então não tem verdade. Então não vive uma vida de verdade. Aí a gente volta para aquilo da cruz, né? Que vocês estão vendo, eu sou a verdade. Não, ele é a verdade. E os que compartilhavam da mentira não entendiam aquilo. Não entendia. Porque não compartilhava da verdade de Jesus. É muito forte esse versículo, é muito forte e é profundo. Se nós formos, dá para trazer um estudo só sobre o João 14,6, porque é muito profundo. É profundo. É profundo essa Quem palavra. sabe um dia, irmãos. Vai orando. Vai orando, Deus vai preparar. Glória a Jesus. Isso significa que ele é personificação da verdade e não há verdade fora dele. Se não tiver Jesus, não existe verdade. A única maneira de amar, pregar e viver a verdade é cumprindo os seus ensinamentos, porque os ensinamentos foi dado por Jesus. Ele ensinou aquilo que ele era. Então, por isso que ele sempre fala, verdade e verdade eu vos digo. Ou seja, tudo que ele falava... Você vai ver no Evangelho de João, você vai ver sempre falando, enfatizando sobre verdade. Sobre a verdade. Que ele queria... Em vários versículos, a gente podia abrir a Bíblia aqui, pelo menos em 5 versículos do Evangelho de João, você vai ver sobre verdade, sempre determinante a questão da verdade. Sim. Confirmando as palavras dele. A minha palavra é a verdade. Isso. Glória a Jesus. Ele é a fonte de toda a verdade. E todos aqueles que são chamados e escolhidos por Deus, indiscutivelmente, viverão a verdade. Principalmente nós, que somos conhecedores da palavra de Deus, nós temos que viver a verdade. Se nós não vivermos a palavra de Deus, a verdade, nós não vamos conseguir o nosso principal objetivo, que é a salvação. E isso entristece o coração de Deus, porque Jesus é a verdade, e se Ele nos deixou a verdade para nós vivermos, e se não vivemos, isso entristece o coração de Deus, porque a verdade nos leva até o céu. Se Jesus é a verdade, e a verdade habitou entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós, glória a Jesus, em tudo aquilo que Jesus ensinava, Ele estava afirmando, em verdade vos digo. E nós podemos ter a plena certeza que tudo que nós vemos dentro da palavra do Senhor não precisa de ciência tentar provar. Não, o que Jesus disse é a verdade. A ciência precisa de prova, não. Jesus, só a palavra dele é a verdade. Então nós não precisamos de objetos, nós precisamos de coisas de terceiros para provar a verdade. Eu sempre digo que é bíblico, né? Sempre digo, mas da forma da pessoa, ele é o único mediador entre mim, você, nós, né? Quem quer buscá-lo, a sua oração é o único mediador ao Pai, é Jesus. Não há outro. Mas é outra. Não existe outro mediador. O único mediador é Jesus de Nazaré. Somente através dele, porque ele morreu por nós. Exatamente. Nós já estávamos condenados por causa do nosso pecado. É verdade. Já estava condenado por causa do nosso pecado. Deus deveria derramar a sua ira sobre o pecado. Por quê? Porque ele é justiça. Mas ele acabou derramando em Jesus. Por isso que a Bíblia fala, Deus é o mundo de tal maneira. Por quê? Porque ele tem que amar muito, né? Para dar um filho pelo pecador. De uma tal maneira que enviou o seu filho. Exatamente. Tem que ser um amor muito grande para fazer isso. E se Deus demonstrou um amor tão grande, por que nós vamos viver uma vida de engano? Exatamente. Por que nós não vamos aceitar Cristo?
Os discípulos rejeitaram a Jesus ali quando Jesus foi preso. E muitas das vezes hoje, nós rejeitamos a Cristo. O momento que era para Jesus, nós trocamos Jesus por outra coisa. Exatamente. E quantas vezes Jesus dá a oportunidade para aceitar Ele e não aceita. Está rejeitando a Jesus, está mentindo para Jesus, dizendo: eu não preciso de Jesus. Olha só o nosso rejeitando a verdade. Rejeitando a verdade. Cristo é a verdade. Quando eu rejeito Cristo, eu rejeito a verdade. Rejeita a verdade. Olha só como é que Jesus deixou a sua palavra para nós vivermos. Ele não obriga ninguém, mas se quisermos viver a verdade, é através da palavra dele. Não há outra forma de alcançarmos a verdade se não for através da palavra de Deus. Um certo cientista, ele tentando provar que Deus não existia, ele disse para toda a plateia, um homem de grande influência, ele disse: se Deus existe, eu quero morrer neste momento. E ele espera um tempo. Ele falou mais uma vez: se Deus existe, eu vou morrer neste momento. E as pessoas começam a dar risada naquele momento. Mas vemos a misericórdia do Senhor, ele tentando provar que Deus não existia, tentando contrariar a verdade da palavra do Senhor, mas pela misericórdia de Deus, Deus não fez aquilo com ele. Vemos que Deus exerce a sua misericórdia. Muitas das vezes nós estamos tudo bem, às vezes mentimos, parece que está tudo bem, mas não, tudo é pela misericórdia do Senhor, mas vai vir a consequência lá na frente. É que nós estamos falando do fato de nós vivermos a verdade e a palavra de Deus, falar a verdade, viver também a verdade da palavra do Senhor, porque se nos darmos de enganos, talvez beneficiando num certo momento, mas depois lá na frente vai vir a consequência, e se vir a consequência como condenação eterna, aí é pior, não tem mais volta se for condenado. Então é melhor nós se humilharmos. Se nós mentimos, se nós usamos de enganos, esse é o momento de nós se humilharmos na presença de Deus. Eu menti, será que Deus não vai me aceitar mais? Não, Jesus morreu por você, Ele está pronto para perdoar, desde que nós se arrependemos do nosso pecado, se nós se arrependemos dos nossos enganos, da nossa falsidade. Nós devemos mudar o coração de acordo com a palavra do Senhor, né, pastor? É verdade, e o momento é propício, né? Para nós já fazermos uma oração de reconciliação, né? Vamos orar. Fazemos uma oração, né? Você que quer pedir a misericórdia de Deus, né? Senhor, porque tudo isso na minha vida, analise, né? Analise a sua vida, fale com o Senhor nessa hora. Nós iremos orar juntos aqui, nós vamos, né, se humilhar, pedir a misericórdia. Você aí de casa, internauta, ouvinte, peça a misericórdia de Deus, peça o perdão do Senhor, reconheça que Ele é a verdade, né? Reconheça que Ele é o caminho, reconheça que Ele é a vida, né? Reconheça que não há outro caminho, somente o Senhor. Ore conosco nessa noite. Ore pedindo a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer oração. Você pode ir em casa aí, eu creio que já o Espírito Santo já vem falando com você desde o início desse culto, através da oração, através da palavra de Deus, o estudo nessa noite. Fortemente Ele falou no nosso coração, mas vamos orar, pedir a misericórdia ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai, Papai querido, como Tu falaste, Senhor, nessa noite, através do estudo da Tua palavra, Pai, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Pai. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda a viver em verdade, corpo, alma e espírito, Senhor. Me ajuda, nos ajuda este ouvinte, este internauta, Senhor, ter uma vida voltada ao Senhor, voltada à Sua palavra, voltada à verdade do Evangelho de Cristo Jesus, Pai. Não permita, Senhor, que essa pessoa olhe para a direita ou para a esquerda, meu Pai, devido a tantas coisas, tantos escândalos, Senhor, que vem envergonhando o Evangelho. Ajude essa pessoa, nos ajude a ficar firme em Cristo, porque Ele é o exemplo, Ele é a verdade, Senhor. Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha aí o quanto a Sua palavra falou conosco nessa noite, falou com este ouvinte, com este internauta, Senhor. Pai, tem misericórdia na nossa vida, nos ajuda, Senhor, a cada dia andar na sinceridade, obediência à Tua palavra em verdade, nos ajuda a pregar a verdade, viver a verdade, Senhor, aqui onde for, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sim, meu Pai, abençoa o Teu povo, Senhor,
Senhor, que nessa hora está orando conosco, se humilhando na tua presença, meu Pai, pedindo a tua misericórdia, Senhor, Pai, tem misericórdia, sim, Senhor. Oh, meu Pai, tu tens ensinado tanto a nossa vida nesse tempo, Senhor. Desperta, Senhor, a minha vida, desperta a vida deste ouvinte, deste internauta, para, Senhor, ouvir a tua palavra, porque a tua palavra diz, aleluia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Papai querido, a tua palavra tem falado, tem ensinado, tem instruído, Senhor. Olha que lindo, meu Pai, como o Senhor tem falado, como nós devemos viver, como nós devemos agir, as nossas ações, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda a ser, meu Pai, o cristão, a pessoa chamada, a pessoa escolhida segundo a sua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ser fiel ao Senhor, nos ajuda a ser fiel à tua palavra, que é a verdade, Senhor, que liberta. Pai querido, Pai amado, me ajuda, ajuda este irmão, ajuda esta irmã nesta noite, Senhor. Oh, meu Pai, eu creio sim, Senhor, eu creio sim, Senhor. Oh, meu Deus, graças te dou, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça nessa noite, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Graças te damos, Senhor, pela instrução através do teu Espírito Santo, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, em nome do teu Filho. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, né? Deus, que maravilha, Deus. Senti que Deus falou ao meu coração, falou ao nosso coração. Amém, amém. Eu creio que Deus falou poderosamente também, também ao seu coração, porque a palavra de Deus é tão profunda. Nós já estudamos essa palavra, mas vemos que Deus sempre está falando. Se renova, ao né? nosso coração. É maravilhoso nós meditarmos a palavra. Como Deus falou profundamente, pastor, mas será que Deus fala só? Não, falou conosco aqui também, né? Falou a respeito da verdade, né? Falou com você, com todos, onde estiver alcançando, né? Não é fácil, mas nós devemos ficar firmes, porque a verdade, ela transforma, ela liberta, né? E muitas coisas Deus faz. Então vamos seguir Cristo. Cristo seguiu a verdade, que é Cristo, né? A verdade, Ele nos deixou a verdade, que é a sua palavra, para nós se santificarmos na verdade. E não só quando convém a nós, em todo o tempo, né? Todo tempo. Não no momento que me convém falar a verdade, mas em todo o tempo, né? A verdade, né? O Senhor é a verdade, sempre foi a verdade, né? Ele deu a vida pelo irmão Adriano, por mim, por você, por todos nós, sim. Ele deu a vida, vale a pena sim, irmãos, ficar firme com Jesus, com a verdade, vale a pena sim, mesmo em meio às vezes dor, sofrimento. Ah, pastor, mas Deus não tem feito isso por mim. Mas você já parou para pensar, já analisou a sua vida, né? A gente cobra tanto, né? Fala, Senhor, eu quero me humilhar do Senhor, eu quero me aproximar mais do Senhor, né? Então às vezes, o Senhor não quer fazer, não é isso. O Senhor te ama, o Senhor não se alegra com o sofrimento de ninguém. Mas há momento que nós temos que separar, e peraí, eu tenho que fazer também uma análise da minha vida, né? E ver o que o Senhor quer de mim. Eu quero viver uma vida de verdade. Viver a vida de verdade é viver com Cristo, Cristo que é a verdade. Muitas vezes é as nossas ações, que estamos vivendo por causa das nossas ações. E Jesus muitas vezes quer um conserto nosso. Quantas vezes nós... De mim, de você, de nós todos. Muitas vezes sem querer parece que nós usamos de engano. E Jesus, Ele vai cobrar. Por isso que Ele quer que nós se humilhamos. Para que Jesus venha perdoar nossos pecados, mas nós devemos se humilhar na presença de Deus. E é maravilhoso viver a palavra do Senhor Jesus. Ter a mente limpa, a mente tranquila diante do Senhor. Santificação no corpo, alma e espírito. Deus quer você por completo. Não é a só metade. Viver de acordo com a palavra do Senhor. É a vida plena com Cristo. Que lindo esse estudo dessa noite, irmão. Foi lindo. Eu havia, antes de entrar no ar, eu havia falado com o irmão, né? Está aqui, pode dizer como testemunho, isso não é um fato que eu disse. Eu falei, esse tema é forte, esse tema é interessante. Então, e foi mesmo. E Deus falou profundamente ao nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite, através desse estudo bíblico, né? Vamos analisar a nossa vida. Vamos viver com o Cristo da verdade, o Cristo maravilhoso, o Cristo que morreu por mim, por você e por nós. Amém? Eu gostaria, antes nós vamos ainda fazer oração da fé. Vamos orar por você. Vamos orar, pastor, ora por mim, que eu estou pedindo a Deus uma porta aberta. Nós vamos orar porque Deus é um Deus de verdade, né? Ele conhece a sua vida, o seu caminhar, o seu coração. Ele é misericordioso também. Vamos orar que Deus também abre porta, Deus cura, Deus liberta. Esse Deus da verdade faz tantas coisas, né? Às vezes Deus abençoa tanta gente, a gente para pensar, o que eu tenho feito, né? Para alegrar, para agradar o Senhor. O Senhor
você percebe que o Senhor ele só quer que você ande na verdade, só ande em Cristo, na palavra de Deus. O Senhor não te andar na palavra. Exatamente, né? E o Senhor tem o melhor para a sua vida, o melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar assim, pedir para o Senhor, que a sua misericórdia venha uma vez mais. Nós vamos orar aqui daqui um pouquinho mais, logo após os anúncios da obra do Senhor. Nós vamos orar assim, fazer oração da fé e apresentar a sua vida. E se você quiser já pôr a mão aí numa enfermidade, pôr a mão, apresentar um documento, amém? Esse Deus de verdade, ele é poderoso. Jesus de Nazaré, ele é poderoso, amém? Eu gostaria já de aproveitar o momento aqui, e anunciar, né, nossos cultos também online, anunciar nossos cultos também através da gravadora do programa Voz da Libertação, é verdade, de segunda a sexta. Mas vamos falar das lives. Nós estamos de terça, quinta e sábado com essas lives ao vivo, sempre às 19 horas. Não saia daí que nós já vamos orar por você, irmãos. Às 19 horas, amém? Nós estamos sempre ao vivo às 19 horas, de terça, quinta e sábado, sempre às quintas-feiras. Como você já vê, nós temos esse encontro às quinta-feira, que é o estudo bíblico. Compartilha, irmãos. Pessoas precisam ser alcançadas pela palavra. Ah, pastor, eu tenho vergonha, vou compartilhar com aquele meu amigo. Compartilha, você está compartilhando uma coisa boa. Você está compartilhando a palavra da verdade. A verdade que é Cristo, não há vergonha nisso, nenhuma. Você está levando o amor de Deus, a palavra que transforma. Às vezes aquela pessoa está angustiada, pastor, eu estou dentro de casa, eu não tenho como sair para bater numa porta, mas você pode compartilhar esta mensagem, compartilhar esse link já em todas as quintas-feiras e evangelizar, né? Se a pessoa tem o estudo da palavra de Deus, todas as quintas-feiras vai ter um tema diferenciado, todos os cultos vai ter um tema, toda quinta-feira, e você vai sempre no momento da abertura, você vai conhecer, tomar conhecimento do tema do estudo daquele dia. E aos sábados nós temos também um culto de louvor, de adoração, né? Sempre conosco aos sábados a dupla Adriana e Ederaldo, louvando a Deus, né? Louvando, engrandecendo o Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós o convidamos também para os sábados, para estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sexta-feira, o culto em prol a Fundação Reviver, essa obra beneficente, amém? Em nome de Jesus, que tem alcançado vida, como muitos já conhecem, tem abençoado os creche arco-íris, os projetos, a fundação que cuida dos idosos na cidade aqui de Sarutaiá. Então ore pelos idosos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão Adriano vai falar um pouquinho do programa Voz da Libertação durante a semana. Glória a Jesus, nós temos os programas A Voz da Libertação. Glória a Jesus, de segunda a sexta, nós temos a programação das 6 da manhã até às 6h30. Você pode aí levantar cedo ou antes de ir para o seu trabalho, você pode já cultuar o santo nome de Jesus, oferecer a premissa do seu tempo para o Senhor Jesus. Que maravilha, acordar e já começar glorificando a Jesus, começar ouvindo a palavra do Senhor. Olha que maravilha, de segunda a sexta nós temos a programação através da Rádio Piratininga 96.3 FM. Glória a Jesus. Caso você não tenha um rádio, aí você pode baixar também o aplicativo da Rádio Piratininga FM de Piraju, e você pode, glória a Jesus, acompanhar as programações da Voz da Libertação durante a semana, de segunda a sexta, das 6 às 6h30, e aos domingos vai ao ar às 15 horas da tarde. A programação local é das 15 às 16 horas e logo em seguida direcionada para a sede mundial, onde temos ali os irmãos também pregando a palavra do Senhor Jesus. Olha só a oportunidade que Jesus preparou para você. De todos os dias você pode estar acompanhando os cultos, você pode estar ouvindo a palavra do Senhor, e nós vamos continuar até que Jesus volte para buscar a sua igreja. E hoje o pastor trouxe a notícia boa, que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus está ouvindo a programação de manhã. Isso é bastante satisfatório para nós e principalmente para Deus, saber que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, mas está se alegrando em ouvir a palavra do Senhor. Olha só que maravilha, evangelizando a palavra de Deus através dos meios de comunicação, através das rádios, através dessa live. Vidas estão sendo alcançadas. Então aproveite a oportunidade que Jesus está te dando. É verdade, aproveite sim. Você vê, não tem como, tem culto todos os dias de uma forma ou de outros links, né? Toda a Igreja Deus Amor, nós estamos aqui, eu não sei a cidade que os irmãos estão, mas nós estamos aqui na cidade de Sarutaiá, onde fica a Fundação Reviver. Nós estamos aqui junto com os irmãos, amém, em nome de Jesus, orando, buscando a presença de Deus. E lembrando que você que deixa o seu pedido de oração, ele não fica vago. Mesmo que nós oramos aqui no ar, nós oramos os horários que nós oramos na igreja, nós também apresentamos os pedidos de oração
oração que são aqui descritos também nas lives, tá bom? Deus abençoe. Se você quiser deixar bem pedido lá, IPDA Sarutaiá, a página da Igreja Pentecostal Deus Amor, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Eu te aguardo no sábado às 19 horas para mais um culto, né, de louvor, de adoração. Hoje nós crescemos no conhecimento, mas na graça também oramos, né? Buscamos e vamos seguir em oração. Vamos fazer a oração da fé, né? Vamos fazer essa oração para encerrar o estudo bíblico dessa noite, que agregou muito, né? Como sempre, Deus é maravilhoso, muito a minha vida, muito a sua vida, eu creio. Você pode até escrever aí, pastor, falou comigo. Você pode escrever enquanto nós vamos orando, pastor, a palavra falou comigo, o estudo falou comigo, porque comigo falou profundamente nessa noite, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Se você quiser apresentar algo aí onde você estiver, creia no poder desse Deus que é a verdade, creia no poder desse Jesus maravilhoso que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Um dia nós vamos falar só desse versículo um dia, caminho, verdade e vida, né? Creio que um dia Deus vai preparar e nós vamos falar só desse tema em nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos nessa noite, Pai. Pai querido, Pai amado, cada vida, cada internato, a cada ouvinte, Senhor, Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, todos que estão acompanhando esta programação nessa hora, nesta oração da fé, apresentamos a vida, o lar, a família, Senhor, essa pessoa que está orando conosco, precisando de um milagre, precisando de uma porta aberta, precisando do toque da mão do Mestre na saúde, na vida espiritual, precisando ser restaurada, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, meuPai, confirma, Deus de verdade, a bênção e a vitória nessa vida, está orando conosco nessa hora, meu Pai, oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor, toca Espírito Santo nessa vida, meu Pai, sarando, abençoando, abrindo porta, essa vida precisa de uma porta, esse pai de família, essa mãe precisa, meu Pai, aleluia, Espírito Santo, abençoa assim, Senhor, de uma forma tremenda e especial, Senhor, Papai querido, Papai amado, a cada vida, Senhor, nessa noite, nossos irmãos de todas as cidades, estados, países, Senhor, que estão nos acompanhando, tantos estão nos acompanhando agora, trabalhando, meu Pai, oh meu Deus, abençoa aí o teu trabalho, a tua vida, e aqueles que precisam de uma porta aberta, meu Deus, derrama-te um milagre, de uma vitória, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, meu Pai, confirma, meu Pai, o grande livramento da força, da graça, da saúde, Senhor, abençoa de uma forma toda especial, Senhor, Pai, obrigado, Senhor, por esse culto dessa noite, meu Pai, obrigado pela vida do teu servo aqui conosco, nosso irmão Adriano, a sua família, meu Pai, todos os amados irmãos do corpo de Cristo, os irmãos membros da Igreja Deus e Amor de Sarutaiá, os obreiros, Senhor, os visitantes, Senhor, visita, toca Espírito Santo, abençoando, dando força, graça, restaurando a cada um, Senhor, os ouvintes, as igrejas Pentecostal Deus Amor no Brasil e no mundo, a igreja brasileira, a igreja no mundo, Senhor, dai a bênção, a vitória, o livramento, Senhor, meu Deus, abençoa o campo de Ourinhos, o pastoral, meu Pai, que preside o campo de Ourinhos, Senhor, oh meu Deus, a sua mamãe, a sua família ali, Senhor, dai a bênção ao teu servo, continua usando o teu servo no campo de Ourinho, a igreja Deus e Amor, os pastores, os obreiros, toda a igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa o corpo de Cristo, meu Pai, prepara, meu Pai, para que as portas sejam abertas, para essa pessoa estar conosco, em breve nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, confirma a bênção e a vitória, confirma o milagre nessa noite, meu Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Que maravilha, que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, eu creio que agregou muito para a nossa vida nessa noite. Aleluia. Que Deus, aleluia, te abençoe nessa noite com toda a sorte e bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos,
hoje e para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, e tenha uma excelente noite de quinta-feira com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aqui quem vos despede é o pastor Ivan Rubens, pastor da Igreja Pentecostal Deus Amor, na cidade de Sarutaiá. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a Igreja de Cristo, você que ficou online até o final, glória a Jesus, se alimentou da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se, vive sempre na verdade da palavra do Senhor, que a recompensa vem do Senhor Jesus. Aqui quem despede é o vosso irmão em Cristo, cooperador Adriano, da Igreja Pentecostal Deus Amor, aqui da cidade de Sarutaiá. Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.